Olá, voltei para a gente dar continuidade agora com a disciplina de matemática, tá? Vou pedir para vocês abrirem o livro lá na página 70, ok? Vocês vão abrir o livro lá na página 70, que vai ter uma atividade sobre gráficos, tá? Vocês já devem ter visto, né, uma atividade assim, ó, com essas barrinhas para vocês contarem, né, as quantidades através das informações que esses gráficos trazem, não é? Então, eu acredito que não seja novidade para você. Você já deve ter visto algum tipo de gráfico assim, alguma tarefa que você já fez. E aí, agora nós vamos fazer aqui no livro essa atividade que vai envolver, né, a interpretação de um gráfico, né? Como é que a gente entende um gráfico, tá? Então, nós vamos realizar essa atividade falando sobre isso, tá? Então, olha só. Ler e interpretar gráficos, né? Isso é uma coisa que vocês vão fazer a cada ano. Vocês no terceiro ano vocês vão ler gráficos, no quarto ano vocês vão ler gráficos, no quinto também. Vocês vão ler gráficos agora até para sempre, né? Mas assim, a partir de agora vocês já começam a entender o que são os gráficos, tá? Então, olha só. É feito pesquisas, né, com pessoas, aí esses dados coletados, aí eles fazem gráficos para a gente ter ideia, né, do resultado, ok? Então, olha só, foi feita uma pesquisa aqui também, ó. Observe o gráfico de colunas que mostra a preferência de passatempo das crianças do bairro onde Cláudio mora e faça o que se pede. Então, foi feita uma pesquisa lá no bairro dele, né, do Cláudio, para saber qual é o passatempo preferido das crianças. Então, foi pesquisadas muitas crianças, né, perguntando o que ela gosta mais de passar o tempo delas. Aí tinha aqui as opções, era jogar videogame, andar de bicicleta, ler e jogar bola. Então, olha só o que foi o resultado do gráfico, né? A gente vê aqui, ó, essas barrinhas representam a quantidade de crianças. Então, você observa que do 0 até o 10, né, cada barrinha, cada quadradinho desse representa 10, tá? Não é só um. Cada barrinha, cada quadradinho desse aqui equivale a 10 crianças. Então, é uma sequência de 10 em 10. Lembra da tarefa que a gente fez antes, né, no dia anterior? Que era falando sobre sequência. Então, essa sequência numérica aqui, ela está sendo contada de 10 em 10, né? A cada 10, né, foi contado aqui o número de crianças. Então, o que você observa? Contando aqui de 10 em 10, né? Quantas crianças o seu passatempo é o videogame? Então, tem lá 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70... 80. Então, 80 crianças gostam de jogar videogame. E quantas crianças gostam de andar de bicicleta? Ó, contando de 10 em 10 também. 10, 20, 30, 40, 50. Então, 50 crianças gostam de andar de bicicleta. Quantas crianças gostam de ler? Olha só. 10, 20. Olha essas crianças lá do bairro do Cláudio, umas crianças que não gostam de ler. Elas preferem jogar videogame do que ler, né? Então, é muito preocupante, né? Porque a leitura, ela tem que estar em primeiro lugar em tudo, né? Você tem que ler bem, você tem que entender o que você leu, né? Mas aqui a gente está falando de passatempo, né? Então, aqui no bairro dele, as crianças não gostam muito de ler, não. É diferente do bairro que vocês moram, né? Lá, eu tenho certeza que no bairro onde vocês moram, as crianças gostam demais de ler. Por isso que elas leem bem, né? E também de jogar bola, né? Então aqui, as crianças que gostam de ler só são 20 e as crianças que gostam de jogar bola também 20, né? Deu um empatezinho aqui entre ler e jogar bola, certo? Aí vem as perguntinhas para ver o que você entendeu dessa leitura aqui do gráfico, né? Na primeira aqui, na letra A, diz assim: nesse gráfico podemos observar que cada quadradinho que que compõe as colunas, corresponde ao voto de quantas crianças. Então, foi a primeira coisa que eu falei, né? Então, cada quadradinho desse vale o quê? Vale uma criança ou 10, né? Então, foi o que eu falei no início da leitura do gráfico.
Então, cada quadradinho desse aqui representa quantas crianças? Uma ou 10, né? Aí você vai responder. Letra B. Qual passatempo teve maior preferência? Ou seja, qual foi o passatempo que as crianças mais votaram? Então, olhando aqui para o gráfico, você observa qual a barrinha que é maior, né? Então, a maior é porque teve mais votos, né? Então, você vai ver qual é essa barrinha e vai escrever aqui. Na letra C, tem assim, há quantos passatempos que tiveram a mesma quantidade de votos, né? Há passatempos que tiveram a mesma quantidade de votos? Teve algum passatempo aqui que ficou empatado? Então, você vai olhar para o gráfico e vai ver se teve algum empate, né? Se tiver, você vai escrever aqui quais são, ó. Em caso positivo, né? No caso, se tiver empate, diga quais são. Quais são os passatempos que empataram, tá? Depois, na letra D, qual a diferença de votos entre o passatempo andar de bicicleta e o passatempo jogar bola? Então, qual é a diferença? Aqui, na verdade, você vai dizer quantos tem a mais, né? Quantos o passatempo andar de bicicleta tem a mais que o de jogar bola, certo? Então, você contando aí os quadradinhos, você encontra o resultado. Quantos votos quantos votos a mais o passatempo jogar videogame teve em relação ao passatempo ler? Então, você vai ver aqui o videogame e o ler, né? Quantos votos teve a mais, né, que o passatempo ler? Quantos votos o passatempo jogar videogame teve a mais que o tempo, né, que o passatempo ler, ok? Aí na letra F está perguntando, seu passatempo preferido apareceu nesse gráfico? Então, qual é o seu passatempo preferido, né? É algum desses daqui? Ou se não apareceu aqui, você vai escrever pra gente aqui qual que é o passatempo seu preferido. Se tiver aparecido aqui no gráfico, você diz que sim, né? Apareceu, aí você também escreve qual é seu passatempo preferido que está aqui. E se não tiver, você escreve também qual é o que não está, tá? Na segunda questão, né, a gente vai continuar falando sobre gráfico, que diz assim, observe o gráfico de barras que a professora Ana fez depois de uma pesquisa com seus alunos e faça o que se pede. Então, ó, ela fez uma pesquisa de qual era a brincadeira preferida dos alunos, né? Do que os meninos, né, mais gostam de brincar. Então, o que ela fez? Um gráfico para representar a quantidade, né? Então, olha só, ela fez as seguintes brincadeiras. Tinha cobra cega, amarelinha, peteca, pega-pega e pular corda, certo? Aí, cada barrinha dessa aqui, ó, cada número desse aqui equivale a 5 crianças. Então, quando você vê um quadradinho, você já vai contar ali que tem 5 crianças, tá? Cada quadradinho equivale ao número 5, equivale a 5 crianças. Então, você vai ver, cobra cega, né? Quantas crianças votaram no da cobra cega, né? Se cada quadradinho vale 5, aqui eu tenho uma sequência de 5 em 5. Então, eu vou contar de 5 em 5, né? Então, vai lá, 5, 10, 15, 20. Tem 20 crianças votaram na cobra cega. Na amarelinha, né? Você vai olhar aqui e contar de 5 em 5, né? Ó, você percebe que teve 5, 10, 15, 20. 20 crianças também votaram na amarelinha. Peteca. Se um quadradinho desse equivale 5, então quantas crianças votaram na peteca? 5, né? Pega-pega. Vamos ver quantas crianças votaram. Considerando que cada quadrinho equivale a 5, então você vai fazer uma sequência de 5 em 5, né? Vai ser 5, 10, 15, 20, 25, ok? E quantas crianças votaram aí no item, né, pular corda? Então, vamos lá, 5, 10. 10 crianças.
tá? Então, essas aqui são as informações que o gráfico trouxe pra gente. Pra quê? Pra que a gente interprete ele agora, né? Todo gráfico, ele traz as informações. Aí, qual é agora a sua função? Qual é agora a sua atividade? É saber o que você está entendendo sobre ele, interpretar esse gráfico, através das perguntas que vêm logo a seguir, tá? Então, olha só, na letra A, complete a tabela com as informações do gráfico acima. Então, o que você vai fazer aqui nessa tabela? Você vai ver quantas crianças votaram, né? Aqui tem as brincadeiras, do lado da tabela tem as brincadeiras e do outro lado tem a quantidade de alunos que você vai colocar. Então, eu acabei de contar, né, para vocês quantos alunos votaram, né, nas brincadeiras. Então, na amarelinha, quantos alunos votaram na amarelinha? Você vai escrever. Peteca, quantos alunos votaram na brincadeira peteca? Lembrando que cada quadradinho vale 5, tá? Não esqueçam disso. Pega-pega, quantas crianças votaram nessa brincadeira de pega-pega? E pular corda, tá? Você vai ver no gráfico quantas crianças votaram na brincadeira pular corda. Aí você vai escrever o resultado aqui, a quantidade, tá? Na letra B, fala assim: qual foi a brincadeira mais escolhida pelos alunos da professora Ana? O que é a brincadeira mais escolhida? É aquela que teve mais voto, aonde a barrinha, né, está maior. Então, ela representa a maior quantidade. A barrinha maior apresenta a maior quantidade. Então, você vai olhar lá no gráfico qual é a barrinha que está maior. E aí você vai ver a informação que essa barrinha está trazendo, certo? Então, qual foi a brincadeira mais escolhida? Então, você vai identificar essa resposta aonde? Lá no gráfico, tá? Na letra C, das brincadeiras escolhidas, qual recebeu menos votos? A brincadeira que as crianças menos gostam, né? Então, você vai ver qual é a brincadeira que teve menos voto. Ou seja, onde a barrinha é a menor. Aí você vai e escreve lá o nome dessa brincadeira. Na letra D, a brincadeira esconde-esconde apareceu nas preferências dos alunos da professora Ana. Então, assim, essa brincadeira, ela colocou lá, mas nenhuma criança votou. Tanto é que nem apareceu no gráfico, né? Então, olha só, vou ler novamente. A brincadeira esconde-esconde apareceu nas preferências dos alunos da professora Ana, né? Apareceu aí o nome da brincadeira esconde-esconde? Né? Como você pensou para saber? Né? Quando você vê essa pergunta, você vai fazer o quê? Você vai ficar pensando ou você vai já direto lá no gráfico para ver se tem essa informação? Né? Então, o gráfico está aí para isso, para trazer as informações que você precisa. Então, você não precisa ficar pensando, será que... Ixi, agora como é que eu vou saber, né, se o esconde-esconde apareceu? Muito simples, você vai lá no gráfico e olha se aparece, né, a opção, né, esconde-esconde. Se não aparecer, então você vai dizer aí a sua resposta. E por último tem a letra E. Quantos alunos no total responderam a pesquisa da professora Ana? O que é o total? Você vai somar todas as brincadeiras, os votos de todas as brincadeiras. Então aqui, a cobra cega, né, teve 20, a amarelinha mais 20, depois mais 5, depois mais 25, depois mais 10. Você vai fazer essa soma e vai colocar o total, ou seja, vai somar tudo, todas essas informações aqui do gráfico, você vai colocar o resultado aqui na última questão, tá certo? E aí a gente finaliza essa atividade de interpretação de gráficos, tá? E aí você já começa a acostumar com essa palavra. Entender que o gráfico, ele é um tipo de atividade que traz informações e que você precisa saber interpretá-lo, ok? Você precisa aprender da agora, porque daqui para frente vai ser só gráfico, né? Muitos gráficos vocês vão ver ainda pela frente, tá bom? Então, faça essa atividade com cuidado, observem as informações certinho, tá? Porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando, tá bom? Então, até daqui a pouquinho.
estarei de volta.